O homicídio sempre é cruel, mas, porém, a forma como foi chama bastante atenção, tanto de nós policiais e mais ainda da sociedade, né? As duas partes mais difíceis foi enterrar minha filha e ver ele. Ele foi ao velório, foi à delegacia, junto com familiares, junto com a mãe da vítima, junto com o filho da vítima. Do tanto que eu amava ele, simplesmente eu queria saber, olho no olho. Eu não gosto de recado, não gosto de... Por quê? É só isso, por quê? Na noite do dia 12 de setembro de 2012, os 3 autores chegaram à faculdade onde a vítima cursava administração em São Caetano do Sul. Chegaram por volta das 21h30, permaneceram no entorno da faculdade por aproximadamente 20 minutos. Com a saída dela, eles arrebataram a vítima, os 2 executores, colocaram ela no banco traseiro do próprio carro, seguiram com ela de São Caetano até Santo André. Nesse percurso, o carro deles foi seguido pelo mandante do crime, que se encontrava num outro veículo, um cadete. Fizeram um percurso de aproximadamente 7 quilômetros, 15 a 20 minutos. Já em Santo André, eles passaram de frente a uma base da Polícia Militar. Nesse momento, a vítima, percebendo que poderia pedir socorro, começou a se debater no carro e gritar. Foi a partir desse momento que eles começaram a atacá-la fatalmente. A partir de então, eles andaram mais uns 5 minutos em Santo André. Os 2 executores abandonaram a vítima no próprio veículo dela. Seguiram no veículo do mandante, que deu fuga para eles. E no dia seguinte, os policiais descobriram o corpo já sem vida nesse local do abandono. A vida da Laura nunca foi muito fácil, não, porque ela engravidou com 15 anos, né? Aí não quis casar com o pai do filho dela. Então ela foi uma adolescente já adulta, né? Porque ela sustentou o filho praticamente sozinha. Eu ajudava, mas ela que sustentava sozinha. Então não era brincadeira, não. Mas ela era muito família, muito. O que ela podia fazer e dar para mim, para o irmão dela, ela dava. Começou a trabalhar no primeiro emprego com 16 anos. Ficou 6 anos nesse emprego. A Laura era assim, a Laura era muito responsável, sabe? Eu falava que a Laura tinha hora que parecia uma criança em um corpo de um adulto, porque ela era assim. Ela não teve infância, tipo assim, adolescência. Essa fase de 16, 17, 18, 19 anos que geralmente todos nós tivemos, ela não teve, sabe? Porque ela tinha que ter responsabilidade, ela tinha que criar um filho sozinha. Então, tinha hora que ela tinha 20 e poucos anos e ela agia que nem uma criança, uma adolescente de 15 anos. E nós duas brigávamos muito por causa disso. Eu falava para ela, acorda, você é adulta, você não é mais criança de 15 anos. Depois eu me arrependia porque eu via que, sabe, ela tinha hora que ela queria viver a fase que ela não viveu, não pôde viver. A Lori Santana Vaz era uma produtora de eventos. À época, ela tinha 26 anos, tinha um filho, e era recém-separada. Ela fazia o primeiro ano no curso de administração de empresas na Unifesp, São Caetano do Sul. Quem tinha ela como amiga tinha um tesouro, porque era aquela amiga fiel, melhor do mundo. Ela tinha amiga, pra você ter ideia, ela tinha amiga do parquinho, sabe, de infância, de 6 anos. As melhores amigas dela eram essas. Tinha uma turminha de 3, 4 meninas que estudaram junto com ela e cresceram e continuaram sendo amigas. Então, ela era muito fiel. Lori era uma pessoa extremamente trabalhadora, alegre, uma pessoa batalhadora, sempre batalhou muito pelos seus objetivos, trabalhava, dava duro, criava seu filho sozinha, que ela tinha um relacionamento anterior ao do Alan. Tinha um coração que eu ouvi falando que não cabia nem no peito, tão grande que era. Porque ela era tão boa, que chegava até a ser burra. Porque as pessoas confundem bondade com ser boba, com ser burra. Porque às vezes pedia... Ela era muito honesta. Ela adorava ter as contas dela tudo em dia. Detestava dever. E quando devia, ela ficava desesperada para pagar. Então o nome dela era sempre limpo. E as pessoas abusavam disso, porque às vezes as pessoas tinham nome sujo e falavam, Lori, compra um computador para mim. Ela ia e comprava o nome dela. Lori, compra um celular para mim. Ela ia e comprava o nome dela. Só que nem sempre eles pagavam, né, certinho. E ela ficava desesperada. E eu falava para ela, mas como
Como você conseguiu ainda fazer outra vez se a pessoa conseguiu te enrolar de novo? Você ficou devendo coisas que não é sua e você demorou para pagar e você conseguiu... Ah, mãe, é porque eu não sei dizer não. Eu falei, meu filho, só que tem o seguinte, se uma pessoa gosta de você, se for sua amiga ou seu amigo, se você falar não, vai ser amigo do mesmo jeito. Adorava a família, a felicidade dela era estar aí junto com a família toda. A família tanto do meu marido como da minha família. Nossa, amava de paixão ela. Hoje tem as festas, tem os lugares que a vida não parou, né? Continuou. Por incrível que pareça, a vida tem que continuar. Então tem festa, tem Natal, e se reúne todo mundo. Sempre está faltando alguma coisa, porque ela, aquele sorriso lindo. Nossa, quando ela chegava, abria aquele sorrisão. Nossa, já ia todo mundo abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Nossa, era maravilhosa, minha filha. Eu contei. Primeiro eu liguei para a pediatra, né? Contei a história. Ela passou o remédio, dei na farmácia comprar o remédio. Quando eu cheguei da delegacia, antes mesmo de ir para velar o corpo de minha filha, eu contei para ele. Ele estava meio sedado, estava meio groguinho. Mas para ele que a mãe dele não voltou, não era porque tinha brigado com o namorado, que a mãe dele estava morta. Ele perguntou o que foi, eu contei. Tinha sido. Aí ele respondeu, foi o Ala. No dia antes do meio do velório, ele falou a mesma coisa que eu. Vovó, foi o Ala. Aí eu falei, a vovó também pensa a mesma coisa, amor. Hoje é normal. A mãe dele, ele só via a mãe à noite. Eu praticamente era a mãe e a avó, porque a Lora trabalhava muito mesmo. A Lora trabalhava demais. O tempo mesmo que ela ficava com o filho era só no domingo, no sábado e à noite que ela ficava com o filho. Mas um pouco tempo ela levava para os parquinhos, levava para andar de patins, tudo, que era uma criançona grande também. Tem hora que os dois brigavam tanto que tem hora que eu dava um grito para os dois. Ei, você é a mãe! Porque ninguém sabia quem era a mãe, que era o filho ali. Mas ele se ele morasse só com a mãe, era um choque que eu não sei como era a vida dele hoje, não. Só que ele morava mais comigo do que com a mãe. A mãe dele morava no fundo, mas praticamente ele ia só dormir com a mãe. Ele passava o dia inteiro comigo. Então, nós dois eram muito grudados. E somos grudados até hoje. Um bom tempo, ele acho que até agora ainda. Eu levei ele a uma psicóloga e a psicóloga falou que ele tenta não lembrar da mãe. E ele não lembra mesmo. Se eu puxo assunto, tudo, ele não quer saber. Aí eu perguntei para a psicóloga o que é, ele não gostava da mãe? Ele amava a mãe, ele não gostava. A psicóloga falou que não. Simplesmente ele achou um jeito de não sofrer. Sabe, se eu não lembro, se eu não lembro de nada dela, eu não sofro. Quando ele tiver adulto, vai sofrer mais do que agora, né? Mas ele é normal, sabe? Não foi fácil para mim. Mas para ele, graças a Deus, criança, acho que é tudo mais fácil para criança, sinceramente. A primeira notícia a respeito do fato foi o namorado da Lora, o atual namorado, que foi até a delegacia na noite do dia 12 fazer um boletim de desaparecimento, tendo em vista que ela não retornou para casa após sair da faculdade. Então ele foi até a delegacia, registrou um boletim de desaparecimento de pessoa junto com o veículo. Ele estava em posse do veículo. A polícia começou as diligências no sentido de encontrá-la. Essas diligências perduraram a madrugada toda. Eu estava na minha casa, era um dia de quarta-feira. E quando foi umas 6h30, mais ou menos, 6h30 da noite, eu passei na escola, peguei o filho dela e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, ela estava na casa dela. A casa dela era um sobrado. Aí eu entrei na cozinha, era 10:07, era mais ou menos 10:07 da noite. Aí eu falei assim, e aí, amor, não vai para a escola hoje? Não vai para a faculdade hoje? Ela falou, mãe, vou, e pior que eu já estou atrasada. E respondeu assim, desceu, logo em seguida desceu. Quando ela desceu, o filho dela estava na minha casa fazendo a lição. Aí ela entrou, aí falou assim, mãe, toma esse dinheiro e compre bolacha pro João Vitor. É o filho dela. Eu falei, não, meu amor, precisa não, eu já comprei. Então me compre carne. Eu falei, não, eu já comprei. Falei bem assim pra ela, mas tome, mesmo assim tome. Aí eu falei, então tá bom, peguei o dinheiro, coloquei no jeito que eu estava sentada, coloquei no meu bolso. Aí ela ficou, sabe que minutos assim, segundos assim, ela parou e ficou, ela olhava o tempo inteiro assim pra mim e olhava pro filho.
E olhava para mim, e olhava para o filho, sabe? Parou assim, ficou assim, esquisito. Hoje que ela morreu, a gente vê que como se ela estava se despedindo, né? Como se tivesse adivinhado meio que ia morrer. Aí ficou um tempão assim, paradinha assim. Aí falou assim, tchau, mãe. Quando foi 10:10, ela ligou para casa. Fala para a mãe que eu já estou indo para casa, que hoje a faculdade terminou mais cedo. 10:10 da noite. Pronto, só que era daquela pessoa pontual. Se ela fala para você que vai chegar 10 horas, ela chegou menos de 10 horas, antes de 10 horas ou 10 horas em ponto. Ela odiava chegar atrasada no lugar e ela odiava que as pessoas chegassem atrasadas também. Era muito pontual. E deu 10 horas, quando foi 10:10, mais ou menos, o namorado dela chegou. Ela falou assim, Odete, a Lori tá aí? Eu falei, não tá na sua casa, não? Ela falou, não, a Lori não chegou ainda. Eu falei, ué, era 10:10, ela falou que vinha vindo para casa porque a aula tinha terminado mais cedo. Aí pronto, já fiquei preocupada com isso, e ele também, né? Aí ele falou assim, Dé, tem um cigarro aí? Eu falei, tem. Aí ele pegou um cigarro e foi para casa da Lori. Logo em seguida ele voltou de novo. Falou, Dé, já estou preocupada. Ela falou, se você começar, eu também vou ficar preocupada. Ela deve ter ido para casa de uma amiga. Aí logo em seguida o filho dela falou assim, mãe, eu acho que minha mãe brigou com o namorado e foi desabafar com a melhor amiga dela. Aí eu ri e falei, deve ter sido. Falei bem assim, deve ter sido. E pronto, ficou. Só que isso aí foi alongando, né? Foi passando e foi 10:30, foi 11 horas e nada. E ele ficou desesperado. Eu não estou sem paciência, eu estou muito impaciente. Eu vou procurar a Lori. Eu vou fazer o mesmo caminho que ela fez na faculdade, eu vou fazer. Falei, tá bom. Aí ele pegou a moto dele e saiu. Logo em seguida ele voltou. Ele falou, Dete, eu não encontrei a Lori. E já conversei com um monte de amigos e ninguém viu a Lori. Pronto, aí fiquei preocupada. E foi dando meia-noite e o filho dela foi ficando nervoso. E pro filho dela não ficar nervoso, eu peguei e levei ele pra minha cama e fiz ele dormir. Só que eu tenho uma insônia terrível. Para dormir é uma briga. Aquele dia, simplesmente, eu apaguei junto com o filho dela. Quando eu acordei, 3 horas da manhã, acordei assustada e corri para a garagem, né? Se o carro dela estivesse na garagem, ela estava, né? Corri. Quando pus a cabeça, abri a porta e pus a cabeça, aí gelei. O carro dela, quando eu olhei para o lado, o namorado dela, Tete, eu estou muito preocupado, eu vou para a polícia. Eu falei, demorou. Logo no início, pela manhã, quando nós assumimos o plantão, às 8 horas da manhã, fomos chamados, acionados pela seccional para atender um local. Chegamos no local, já havia os policiais militares que chegaram primeiro até o veículo da vítima. Então, constatamos que havia uma pessoa caída entre os bancos traseiro e dianteiro do veículo, um Uno. E seria, mais tarde, nós descobrimos que seria da propriedade da própria vítima. Após os trabalhos periciais, nós conseguimos levantar, vasculhando os objetos pessoais dela dentro de uma mochila. Conseguimos ali a qualificação, o nome, quem seria ela, na verdade, né? E em seguida conseguimos colher imagens também de um comércio que, de frente ao veículo, havia um sistema de câmeras. Conseguimos, através desse sistema, as imagens que posteriormente conseguiu chegar na elucidação do crime, né? Minhas irmãs tinha ido para Bahia, que eu sou da Bahia. E eu trabalho junto com uma das minhas irmãs. Minha irmã é costureira, tem um ateliê e eu costuro junto com ela. E elas foram tudo para Bahia. Aí minha irmã falou assim, olha, Dete, eu vou deixar tal roupa lá no ateliê, você vai para casa, vai lá e dá um jeito para arrumar tudo que a minha cliente vai buscar a tal hora. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pro meu neto, eu tenho que ir lá no ateliê, você vai junto comigo? É bem pertinho da minha casa. Quando eu cheguei no ateliê de minha irmã, aí meu celular tocou, era a polícia. Era uma policial. Aí falou, dona Vandete? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, que o namorado da sua filha abriu uma ocorrência aqui, que sua filha sumiu e o carro, não sei o quê. Eu falei, tem notícia de minha filha? Aí ela riu. E falou assim, não, dona Vandete, não, mas não se preocupa não, dessa briguinha de namorados, logo sua filha vai aparecer.
Aí eu ri também. Eu falei, tomara, né? Bem assim, tomara. Mal acabei de ligar o celular e meu filho entra. Quando meu filho abriu o portão que entrou, sabe, mãe, entra para dentro de casa, entra para dentro de casa. Eu falei, não quero entrar para dentro de casa. Ele, mãe, entra para dentro de casa. Eu falei, eu não quero entrar para dentro de casa. Aí eu falei, e o que você quer dizer? Não fale. Se você quiser falar, não fale. Mas, mãe, eu tenho... Não fale, pelo amor de Deus, não fale. Nossa, é como... Sabe, vai fazer 3 anos e essa imagem não sai da minha cabeça. Ele não precisou falar mais nada. Eu só sei que... Eu lembro que eu dei um grito tão grande, caí no chão. Aí tinha um amigo, uma vizinha minha estava construindo uma casa. Aí quando foi no outro dia, ele falou assim, nossa, a senhora deu um grito tão grande, mas tão grande, que na hora que a senhora gritou, eu me arrepiei todinha. Aí meu filho falou assim, mãe, nós temos que ir para casa, Aí imediatamente pedi para minha cunhada levar meu neto, né, para casa dela. Cheguei na minha casa, nossa, não sei nem o que parecia a minha casa. Tinha policial aqui do começo ao fim. E sabe, tipo assim, me deram a notícia, sua filha morreu. Tipo, sua filha morreu. Mas eu não tinha ideia de que minha filha morreu, como minha filha morreu. E eu cheguei em casa, mas... E eu pegava um policial e chacoalhava, como minha filha morreu? Ele fazia... Não podia falar. E eu chegava e chacoalhava outro, como minha filha morreu? E nós não podemos falar. Eu só sei que tinha tanto policial na minha casa, na casa de minha filha, estava, sabe, mexendo em tudo para descobrir o que era. Minha casa estava lotada de policial e eu perguntava, eu cheguei uma histérica, uma louca mesmo, sabe, louca. Eu só queria saber. E chacoalhava um e pedia para outro e daqui a pouco chegou um policial e falou, olha, dona Vandete, eles não vão poder falar nada, a senhora tem que ir agora para a delegacia. Vamos para a delegacia junto comigo? Eu falei, vamos. E foi o caminho mais longo que eu percorri na minha vida. Da minha casa para Santo André, é um pulo, eu moro em Santo André. Cheguei lá em Santo André, sabe, aí o delegado falou assim, encontramos sua filha morta dentro do carro. Só isso. Aí eu imaginei, sabe, imaginar milhões de coisas na cabeça. Foi roubo, tentaram assaltar ela, sabe? Daqui a pouco ele falou assim, ó, nós conseguimos já pegar essas imagens hoje mesmo. Eles colocaram o carro da Lori em um lugar deserto, não tem nada, só que ele jamais imaginaria que uma fábrica velha tinha uma câmera funcionando, e a câmera estava funcionando. Gravou tudinho. A senhora olhe e veja quem a senhora está vendo aqui. O carro da minha filha e 2 homens correndo, um na porta do passageiro e uma porta do motorista. Aí, quando do motorista correu, eu falei, é o Ala. Ele falou assim, quem é o Ala? Eu falei, o ex-marido da minha filha. A senhora tem certeza? Eu falei, não tenho certeza. Porque agora eu acho que eu posso ver qualquer um. Aí ele falou, olha outra vez. Aí eu olhava. Aí falava para ele assim, mas eu acho que é o Ala. Aí perguntou as perguntas de praxe, né? Tudo. Quem era o Ala, como era... Aí eu contei tudinho, como era minha filha, de que ela vivia. Aí eu falava que ela era muito trabalhadeira. Aí dali da delegacia, dali para a delegacia, eu fui para outra delegacia, em Santo André mesmo, só que acho que em Utinga. Já fui com 2 investigadores, direto para outra delegacia. Aí chegou lá na delegacia, não tinha ninguém, só tinha eu na delegacia. Aí depois que eu vim saber que mandaram chamar meu filho, mandaram chamar meu cunhado, mandaram chamar meu sobrinho, um monte de parente da Lori, eu estava lá, só que eu cheguei sozinha. Quando eu estava em uma sala em Utinga, tinha uma janela para o corredor onde as pessoas passam, e eu estava com esse investigador que me levou, e uma moça escrevendo tudo que eu falava, ela escrevia. De repente, quando eu olho para a janela, o Ala passa. Eu falei assim pro investigador, o Ala passou ali. Aí ele falou assim, o Ala? Eu falei, é. Aí ele falou assim pra moça assim, continua pegando pergunta as coisas pra ela, eu já volto. Trancou a porta e saiu correndo. E eu fiquei muito tempo lá junto com a moça, ela fez um monte de perguntas. Depois de muito tempo que ele veio aparecer. Depois disso, eu soube que o Ala chegou, abraçou meu filho, chorou, abraçou meu filho, abraçou meu cunhado, abraçou minha sobrinha e chorou muito na delegacia. Aí, desse dia em diante, ele foi para lá,
ficou indo tudo que acontecia, o delegado sempre chamava ele, só que todos eram suspeitos, todo mundo era suspeito. Passemos, acho que foi 12 dias que eu não sei o que era viver 12 dias. Eu não tinha sossego, porque a polícia estava toda hora em casa perguntando tudo, mostrando qualquer coisa que via. Repórter, né? Não reclamo de jeito nenhum. Ele estava lá porque eu dei autorização, eu quis. Porque as pessoas falam muito de repórter, falam muito da mídia, mas se não fosse eles, minha filha tinha sido só mais um rostinho bonito que estava degolado dentro de um carro. Quem trabalha no homicídios, né, sempre está lidando com esse tipo de crueldade. O homicídio sempre é cruel. Mas, porém, a forma como foi chama bastante atenção, tanto de nós policiais e mais ainda da sociedade, né? Porque ninguém quer ver uma cena dessa, uma morte dessa, né? Com certeza isso já chocou de imediato tanto os nossos policiais como a sociedade e a imprensa que já começou a chegar. Como o desaparecimento foi registrado por volta da meia-noite, 1h, as diligências preliminares que foram feitas foi conversar com parentes, com mãe, com o atual namorado, que foi quem registrou a ocorrência. E começamos, junto com eles, a procurar nas redondezas, na casa de familiares, amigos, e não encontraram. No dia seguinte, já na madrugada, a polícia militar recebeu um telefonema a respeito do carro da vítima que estava abandonado no local onde ela foi encontrada. De imediato, os policiais do setor de homicídio procuraram câmeras de monitoramento nas redondezas e localizaram algumas que, inclusive, filmaram toda a ação. Os 2 executores chegando no veículo, um Fiat Uno com a vítima, e logo em seguida eles estacionam o veículo e já saem correndo, os 2 executores. Em seguida, chega um outro veículo, um cadete, os executores saem do veículo em que estava a vítima, em que mataram a vítima, entram no outro veículo, no cadete, e daí eles seguem em fuga. A partir daí, nós tivemos ciência que ela havia sido arrebatada na faculdade, na saída da faculdade. Fizemos diligências ao entorno para descobrir eventuais câmeras. Tivemos sucesso em localizá-las. E essas imagens do entorno da faculdade captaram os 3 chegando no próximo à faculdade, aguardando a vítima sair e arrebatando ela ali mesmo. Com posse dessa imagem e com mais a imagem no momento do arrebatamento, próximo da faculdade, na cidade de São Caetano, disponibilizamos as imagens na televisão para as emissoras. E após 2, 3 dias já começaram a aparecer inúmeras denúncias, né, que permitiram o esclarecimento do crime. Então foi de suma importância a divulgação das imagens, a ajuda da população, que o tempo todo passava informações para nós. Muitas delas realmente não tinha muito a ver. Todas elas foram checadas e, felizmente, uma delas nós conseguimos obter êxito. Uma semana após a divulgação das imagens na mídia, nós recebemos inúmeras denúncias a respeito dos autores. Chegamos aos 3, a identidade dos 3, e inclusive ouvimos parentes dos 3 que confirmaram que realmente eles haviam participado desse crime. E a partir de então nós começamos já com a qualificação dos 3, começamos a procura deles. Os 3 já estavam foragidos. Uma semana então após o crime, nós conseguimos chegar ao Robert, que foi um dos executores, quem efetivamente atacou a vítima com um golpe de faca no pescoço. Ele nos disse que ele foi contratado, ele juntamente com Raimundo, foi contratado pelo Alan para dar cabo à vida de Lori. Na verdade, no primeiro momento, eles disseram que era para dar apenas um susto na vítima. Mas, na verdade, diante de toda a investigação, nós conseguimos entender que realmente era para matá-la. Com a prisão dele, ele delatou o mandante, que a gente já sabia também quem era, mas ele confirmou a identidade do mandante do crime, que era o ex-marido da Lori, o Alan. Quando a equipe foi até a residência dele para ouvi-lo,
Ele não estava, depois compareceu algumas horas depois na delegacia, no mesmo dia dos fatos. Juntamente com os familiares da vítima, ele demonstrou uma grande frieza, inclusive confortando os familiares, uma pessoa acima de qualquer suspeita naquele primeiro momento, pois era uma pessoa que não tinha antecedentes criminais, aparentemente de uma boa família. Quando o Robert falou da participação do Raimundo, conseguimos localizar a esposa dele, pois ele já estava foragido e já tínhamos identificado o cadete na ocasião. E aí solicitamos que ela nos acompanhasse até o setor de homicídios para a colheita do depoimento. Então, inicialmente, quando ela viu essa primeira imagem, que você vê nitidamente os dois indivíduos saindo do veículo, inclusive o Robert com o rádio na mão e o cadete dando a fuga, ela reconhece, pelo jeito de correr, ela reconhece o marido dela nas filmagens. E ela foi de suma importância para o esclarecimento do homicídio, foi totalmente solícita, apesar das duas dores que ela passou, né? Uma pelo que aconteceu com a Lori e outra por se ver numa situação dessa com o marido envolvido num homicídio cruel. O Robert, que é um dos executores, e o Alan, o mandante do crime, foram encontrados em Santo André, na cidade onde a vítima foi morta. O terceiro capturado, o Raimundo, ele foi encontrado em Mogi Guaçu, já no dia seguinte. Os três se apresentaram frios, confessaram espontaneamente o crime e, de imediato, não mostraram arrependimento. O mandante do crime é o Alan, ex-marido da vítima. Ele contratou duas outras pessoas, o Robert e o Raimundo. Segundo o Alan, ele encontrou por acaso em uma oficina, viu que eles tinham, entre aspas, cara de bandido, contratou eles para fazer o serviço, eles aceitaram, mediante a paga de R$ 1.250 cada um. Eles se conheceram, nós morávamos em uma casa e meu marido comprou esse apartamento. Quando nós nos mudamos para lá, a Lori tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Quando nós fomos morar lá. E chegando lá, ela já conheceu o Alan. O condomínio era tipo uma cidade fechada. Um monte de prédio, só que lá embaixo tinha banquinhos, tinha árvore. Então, geralmente, quando anoitecia, 6, 7 horas da noite, os jovens todos desciam lá para baixo para conversar, para bater papo. E os dois se conheceram lá. Só que nunca namoraram. Era amigo só. Era uma rodinha de muitos amigos, tudo da mesma idade. Conhecia a mãe, o pai. Nossa, ela para mim era um filho. Um filho. Sabe, quando ele começou a frequentar a minha casa, começou a namorar com a Lori, namorou, a Lori quando engravidou, ela ficou um bom tempo sem querer saber de rapaz nenhum. Ela ficou muito traumatizada mesmo. Ela não quis saber de rapaz, não namorava com ninguém. Ela passou 2 anos, nem olhava para os homens, se quer saber. Depois de 2 anos, ela conheceu um rapaz lá no condomínio mesmo, começou a namorar com o rapaz, aí não deu certo. Aí, só que o Alan e esse rapaz que namorou com ela eram amigos também. Aí eles eram tudo da mesma turminha. Aí quando a Lori terminou com ele, a Lori e esse rapaz terminaram, aí o Alan começou a namorar com ela. Só que o Alan sempre foi apaixonado por ela, mesmo eu namorando com um amigo dele, ele gostava dela. Aí começou a namorar com a Lori. Ele namorou pouco tempo, acho que 1 ano e pouco, namoraram, só que não deu certo. Muito tempo depois, aí os dois começaram a namorar outra vez. Aí começaram a namorar, aí resolveram se casar. Mas eu não achei muito legal, não. Não achei que os dois estavam preparados para se casar, não. Ele foi casado com a Lori, a vítima, durante 2 anos. Estavam separados desde há 1 ano e meio, mais ou menos. E no momento do crime, ele estava desempregado. Eu tive muito pouco contato com o Alan, eu não colhi seu depoimento. E a única coisa que deu para perceber é que ele estava também totalmente alienado e frio. O Alan também não tinha nenhuma restrição criminal, nada que desabonasse a conduta dele também. Era uma pessoa tranquila, aparentemente tranquila, só mesmo posteriormente, quando nós chegamos no Robert, é que tudo começou a esclarecer, tudo começou a se encaixar. Ele aparentemente estava tranquilo, estava frio. Ele foi ao velório, foi à delegacia, junto com familiares, junto com a mãe da vítima, junto com o filho da vítima, consolando eles, tentando ajudar a polícia no esclarecimento. Então, a família, de início, não desconfiava dele. A mãe da vítima tinha alguma suspeita, só que ela não queria
acreditar. Ele me tratava como uma mãe e eu tratava simplesmente... Eu não tinha a restrição dele, do meu filho, da minha filha e dele. Eu amava ele mesmo, de verdade, eu amava ele. Os dois se separaram, ele vinha lá em casa, ele me abraçava, me beijava. Oi, veinha, e me beijava. E eu falava pra ele, e aí, meu amor, tá se alimentando bem? Nossa, como você tá magrinha, sabe daquelas bobeiras de mãe? Como você tá magrinho, se cuida. Ele, tu pode deixar que eu me cuide. E me abraçava, aquele abraço gostoso, sabe? Abraço mesmo, e eu achava que era recíproco, o que eu sentia por ele sentia por mim. Mas depois do que aconteceu, eu vi que era só fingimento, porque uma pessoa que ama outra pessoa não causa uma dor tremenda que ele causou em mim. Porque, pelo amor de Deus, quando descobriram que era ele, eu só pedi a Deus que tivesse errado, que não fosse ele, fosse qualquer um, menos ele. Porque quando chegou a notícia que foi ele, simplesmente é como se eu tivesse ido para o cemitério enterrar outro filho. Fui enterrar outro. Porque, pelo amor de Deus, uma pessoa que você, sabe, almoçava comigo, jantava comigo, eu que lavava as roupas dele, porque muitas vezes a Lori não tinha tempo e uma pessoa fazer uma coisa dessa, sabe, foi uma decepção. Eu já tive decepções na minha vida, muitas. Com 50 anos, eu imagino quantas decepções eu já tive na minha vida. Mas a do Alan foi a pior de todas. Os executores são Robert Pirovani Gama e Raimundo Nonato Bezerra. O Raimundo, segundo a própria esposa da vítima, que o meu contato com ele foi posterior, ele realizava pequenos bicos. E eu cheguei até a questionar se ela nunca desconfiou desses pequenos bicos. Ela disse que não, mas já dava ali a entender que poderia se tratar de condutas ilícitas, né? Pequenos furtos ou pequenos roubos, né? Então, nós não tínhamos como ter essa percepção. Mas, diante das investigações, vê que realmente ele, em conluio com o Robert, já estava praticando pequenos crimes, mas até então ele não tinha passagem policial. Apenas um dos executores tinha restrição criminal, o Robert. Ele já foi preso por roubo várias vezes. Foi ouvida também a esposa do Robert, que não prestou muitas informações que pudesse ajudar no esclarecimento do crime. Ela também, aparentemente, não tinha percepção de nada dos fatos. Quando o delegado me mostrou as fotos, não tinha nada a ver com Alan. Não tinha nada a ver, o Alan nem estava ali, era os dois homens que ele tinha contratado para matar minha filha, né? Que estava ali, o Alan nem estava ali, estava no outro carro dos bandidos. Só que foi tão impressionante, eu vi o Alan. O homem não era o Alan, mas eu vi o Alan, e quando a notícia chegou, que o delegado falou assim, ela foi assassinada assim, eu falei para o delegado, foi o Alan. Mas por que a senhora fala que foi? Ela falou, olha, quem conhece minha filha é de amigos, maravilhosa. Não tem uma pessoa que não se encanta com aquele sorriso lindo que ela tem. Ninguém tem nada de falar da minha filha é maravilhosa. Só tem o Alan. Ele não alegou, ele não quis entrar nesses detalhes, mas diante das declarações dos familiares, das investigações, nós concluímos que era uma pessoa que não aceitava o fim do relacionamento. Ele não demonstrava muito ciúme, não, mas ele era muito nervoso. Muito, muito, muito nervoso. Ele era nervoso com tudo. Tudo ele já perdia a paciência. Para você ter ideia, eu acho que não tinha nem 15 dias de casado. Ele já tinha quebrado o liquidificador que tinha ganhado. Ele era muito nervoso com o filho dela. Em casa, na casa dele, ele era uma coisa, sabe? Ele era paciente, ele era um doce com o menino, levava o menino para a feira de carro, porque o menino adorava carro antigo. Depois que casou, ele se transformou. Ele não tinha paciência nenhuma com o menino, nenhuma com o menino. Tudo que o menino falasse, ele já via com um monte de palavrões horríveis. Ele não batia o menino, fisicamente não, mas moralmente era pior ainda. E aquilo ali foi entristecendo muito a Lori, muito mesmo. Aí ela chegou em casa e falou assim, mãe, olha, por mais que eu amasse o Alan, agora eu não amo mais. Eu vou pedir o divórcio, eu quero me separar dele. Então esse teria sido o motivo principal. Aliado a isso, o Alan e a Lori, eles haviam contraído uma dívida de aproximadamente R$8.000 na constância do casamento. Ao se separar, o Alan teria que pagar o restante da dívida, ele não pagou, e a Lori começou a fazer cobranças incisivas
com relação a essa dívida, o que teria causado uma ira nele para cometer o homicídio. Os 3 foram inicialmente indiciados e posteriormente denunciados e já processados, né, como incurso nas penas do artigo 121, triplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado pelo motivo cruel, pelo motivo mediante paga ou promessa de recompensa e a traição. O processo foi separado, tendo em vista que eles têm defensores diferentes. Então, o Alan, o mandante do crime, já foi julgado, foi condenado a 29 anos e 4 meses. Os outros 2 executores aguardam julgamento, presos. A satisfação profissional é máxima, mensurável. A satisfação, em primeiro lugar, é poder dar, principalmente aos familiares, aos pais, às pessoas mais próximas da vítima, uma conclusão do caso, de o que efetivamente aconteceu, qual o motivo que levou à morte da vítima. Então, você dá uma resposta concreta, efetiva para os familiares, para que eles tenham um certo conforto. Não tem sentimento melhor de poder dar essa resposta para a família, para a sociedade, mesmo que a vida da pessoa, né, não tem como trazer de volta. Mas é muito gratificante fazer justiça. Na hora de contar como foi, a juíza perguntava: planejou matar Lori? Não planejei matar Lori. E como foi? Ela estava me enchendo, cobrando um dinheiro que eu devia para ela. E o mais que me irritou foi porque ela envolveu meu pai nisso. Meu pai nem sabia e ela envolveu meu pai nisso. Eu fiquei muito bravo. Aí eu conhecia não lembro o nome deles e não faço questão de lembrar, não. Eu conhecia fulano e eu contei para ele que a minha ex-mulher estava me enchendo o saco, que estava cobrando um dinheiro. Aí nós 2 tivemos a ideia de conversar com ela. Aí a juíza falou assim: então você planejou. Ele falou: não planejou. Como assim você não planejou? Você está falando que contou para o seu amigo e você e seu amigo tiveram a ideia de conversar com ela. O crime foi totalmente premeditado, até porque eles já estavam seguindo a vítima durante aproximadamente 2 meses. Só não tinham conseguido arrebatá-la porque ela nunca estava sozinha. Ora ela estava com amigos, ora ele estava com familiares. Então eles já estavam tentando pegá-la desde há 2 meses aproximadamente. Sinceramente, as 2 partes mais difíceis foi enterrar minha filha e ver ele. Não é ver um bandido qualquer. Não foi ver um assassino qualquer. Foi ver um menino, sabe? Que eu amava ele. Amava de verdade mesmo. Frio. Muito frio. Muito frio. Contando que chamei meus amigos, peguei ela. Aí a juíza mandou eu sair do fórum, porque eu comecei a chorar. Gente, eu falava assim: você não matou uma barata, sabe? Contando normal, ele não tinha esboçava sentimento nenhum, nada. O que mais me doeu foi isso, foi um erro, sabe? A vez não foi isso mesmo que ele quis fazer, os caras se excederam, sabe? Porque Lori lutou muito para sobreviver. Então, a vez deu alguma coisa errada, não era isso. Mas quando chegando lá, sabe? Foi mais decepção ainda. Ele contando como fez. Muito frio. Olhava para ele, eu encarava ele assim, ele olhava para mim, depois abaixava a cabeça assim. Não. Simplesmente ele não... Nada, sabe? Ele contou ali como... Sabe... Acho que se você matar um rato, tem hora que eu ainda fiquei... Um dia eu matei um rato e ainda fiquei pensando que eu matei um rato. Para você matar um ser humano, gente, daquele jeito. E não é só matar, gente, o que eles fizeram com a minha filha. Você tem ideia o horror que minha filha passou. Só vivia para trabalhar, só vivia para cuidar do seu filho, me ajudar no máximo que podia, uma filha maravilhosa.
E eles não mataram, não foi porque... Eles mataram porque achavam que estava divertido. Igual o depoimento de um. Eles brigaram porque era tanta crueldade que o de trás estava fazendo que o de trás da frente não aceitou. Ele quebrou os 10 dedinhos, minha filha, um por um. Do tanto que eu amava ele. Simplesmente eu queria saber, olho no olho. Eu não gosto de recado, não gosto de... Por quê? É só isso. Por quê? Não foi fácil, não. Teve que passar o psiquiatra, psicólogo, um bom tempo. Tomar remédio até de louco mesmo, fazer que nem... Um dia eu fui buscar o remédio, o cara falou, eu vim trazer o remedinho de louco. Eu falei, meu Deus, será que eu tô louca? Mas você perde meio, tipo, a razão mesmo, sabe? Não é fácil. E olha que quem me conhece, eu já passei por muitas na minha vida. E nada me derrubou. Mas a morte da minha filha me derrubou. Derrubou legal. E sempre chama atenção nesses casos, tanto para todos nós policiais, mas particularmente para nós mulheres, poder um dia passar por isso. Ou seja, um filho, ou seja, um parente, uma vizinha, né? Esse requinte de crueldade, porque ninguém imagina morrer dessa forma, ninguém imagina ter uma faca por 15 minutos no pescoço, sem saber se vai sobreviver, se não vai sobreviver. Toda essa agonia, né, choca. Eu acho que tinha tanta coisa que eu ia falar para ela, tanta coisa que a gente não viveu. Eu acho que eu falaria mais, que eu amava muito. Acho que acho que não é só eu, não. Muitas mães estavam na correria da vida, na luta para sobreviver. Acho que a gente esquece, sabe? De todo dia olhar assim por sua riqueza e falar assim, nossa, eu amo. Eu acho que eu falaria mais, eu amo você. E abraçaria ela, sabe? Aquele abraço gostoso, porque a gente tinha nossa vida tão corrida, a minha e a dela, que a gente não tinha muita chance, sabe? De conversar ou demonstrar o tanto que a gente se amava. Ela me amava de paixão, eu sei disso, a gente brigava muito, mas nós duas se amava muito. E o abraço mais gostoso que eu ganhava dela e ela ganhava de mim era no Natal. Nós passávamos, se reunia todos os anos, era a mesma família, todo mundo, mais de 30 pessoas, tudo junto, a minha família. E ela adorava, era de praxe. Eu sentada, ela sentava no meu colo. Ela sentava todo ano, era minhas coisas, sentava no meu colo. E no dia, quando era na meia-noite, ela me dava aquele abraço gostoso, sabe? Nossa, e todo ano. Acho que um dia uma mãe falou assim pra mim, não tente lutar com a dor, não vai passar. Simplesmente você acostuma com ela. E não passa, não. Você só acostuma. Sabe, tá aqui, tem dia que dói mais, outro dia dói menos. Mas tem como um dia no Natal você não lembrar? Não sentir falta daquele abraço? Não tem como.